Caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e nós estamos em mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Gestão por Processos. Nesta aula, a nona aula, nós vamos continuar falando sobre aquela importante ferramenta na gestão por processos, que é a Business Process Model and Notation, a BPMN, né? E nesta aula, nós vamos estudar, nós vamos analisar, nós vamos fazer na prática, né, um novo processo que vai envolver então várias piscinas e também várias raias, como vocês podem ver nesta figura aqui no canto, que será exatamente o processo que nós vamos desenhar na aula de hoje. Tá? Podem ficar sossegados, porque nós vamos fazer uma pequena revisão dos conceitos vistos na semana passada e já vamos engatar, né, nessa nossa aula prática desenhando este novo processo. Preparados? Preparadas? Então, vamos lá. Antes, porém, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Então vamos lá. Olha só. Vamos começar fazendo então essa recordação da aula anterior. Né? Na aula anterior, eu comentei com vocês que a BPMN, né, traduzindo para o português, seria uma notação da modelagem de processos de negócio, né? Ela ilustra um processo, né, que a gente realiza na empresa de uma maneira simples e clara, né, onde tanto os gerentes quanto técnicos, analistas e funcionários podem entender como que o processo é realizado e também podem receber um treinamento. No caso de novos funcionários, podem receber um treinamento de uma maneira fácil e simples. A BPMN, como eu expliquei na semana passada, é um padrão para modelagem de processos, ou seja, dentro da Business Process, ela é um padrão, tá? Um padrão. E ela vai fornecer uma notação gráfica, né, simples, então, como eu comentei, para especificação de processos e negócios, em um BPD. Então, a BPMN, lembrando vocês, é um padrão de notação, é uma notação, é um conjunto de gráficos, é um conjunto de símbolos, muito mais simples do que os do fluxograma, que era uma notação que vinha lá da informática, com um conjunto de símbolos muito grandes, né, mais padronizados para uso no processamento de dados, né, e a BPMN é uma coisa mais simples. Né, como vocês viram na semana passada, a gente vai continuar vendo na aula de hoje, ela tem muito menos símbolos, ela vai representar então de uma maneira muito simples, né? E os diagramas, então, são chamados de BPD, né? O diagrama de processos de negócio, os diagramas que a gente faz utilizando a BPMN, tá? Ela vai demonstrar, além de processos, vai demonstrar as atividades contidas nesses processos, os subprocessos, as tarefas e os seus encadeamentos. E como eu comentei na semana passada, a gente vai continuar vendo nessa aula, ela pode demonstrar de uma maneira muito clara, né, os agentes internos, externos, ou seja, os atores, as pessoas que trabalham e as pessoas que estão envolvidas com determinado processo, coisa que o fluxograma deixava um pouco a desejar. Tá? Em BPMN, um processo de negócio, então ele vai ser representado através do encadeamento de vários eventos e dentro deles várias atividades, né, as tasks, as tarefas, que vão ser ligados através de conectores. Hoje nós vamos recordar um pouquinho mais isso, e isso tudo vai demonstrar a sequência em que os mesmos são realizados. Né? Eles podem ser representados tanto na vertical, né, como eu comentei na aula passada, como normalmente, né, mas normalmente eles são representados na horizontal. Né? Então, tem até algumas pessoas que fazem fazem o BPD dentro da BPMN na vertical, mas no geral eles são apresentados na horizontal, tá legal? Então, só recordando aquele que nós fizemos na semana passada, olha lá, a gente tinha um processo simples, onde nós tínhamos apenas um ator, que era o cara que estava no guichê de um cinema, dentro de um cinema, e ele estava vendendo um ingresso para um cliente. Né? Então aqui não era uma venda de maquininha, era uma venda de guichê. Né? Então o que acontece? Aquela pessoa lá que estava no guichê, né, dentro do processo venda de negócios, que sempre vai escrito aqui no lado esquerdo da piscina, né, da pool, olha lá. Então a gente só tinha um ator, né, uma pessoa envolvida, que era o vendedor de ingressos. Por esse motivo mesmo,
todo o nosso processo na semana passada, ele se passava dentro de uma única piscina, de uma única pool, né? Então, olha só, esse vendedor, esse cara que trabalhava lá no guichê, ele recebia o cliente, né? E o cliente dizia para ele qual era o filme que queria, né? Então ele escolhia o cliente, ele escolhia o filme no sistema, né? Escolhia a sessão, confirmava junto ao cliente, né? E aí nós tínhamos o gateway. E esse gateway é o gateway exclusivo. Lembrando que o gateway exclusivo é aquele gateway que ou é feito um processo, ou é feita uma atividade, ou é feito outra. Não são feitos duas atividades ao mesmo tempo, né? Na aula de hoje eu vou até dar um exemplo do gateway inclusivo, né? Que é o gateway onde a gente pode ter duas atividades simultâneas, mas olha só, aqui era um gateway exclusivo, que foi o que nós utilizamos na semana passada. O gateway, diferentemente do losango utilizado lá no fluxograma, ele não tem processamento. O processamento, ou seja, a atividade, está aqui dentro da task, tá legal? Está aqui dentro desse retângulo com as bordas arredondadas, tá legal? O gateway na BPMN, né, dentro de um gráfico BPD da BPMN, ele é um elemento que serve apenas para desviar o fluxo, né, fazer uma ramificação de vários fluxos e depois unir, tá? E depois unir os fluxos. Sempre que a gente tem uma ramificação, como aqui já vou comentar, você vai ter um outro gateway para unir os fluxos e continuar o fluxo normal da atividade. Então aqui a gente tinha uma confirmação, né? Ou o cliente confirmava sim ou não. Se sim, continuava o processo. Se não, ele voltava a escolher o filme. Aqui, como era um exemplo simples, isso eu comentei na aula da semana passada, a gente está partindo do pressuposto que o cliente vai escolher um filme. Caso contrário, se ele desistisse do filme, a gente poderia ter um outro gateway e a gente poderia ter um final, né, um encerramento do processo sem a venda, tá? Sem a venda, que é o encerramento por exclusão, que a gente até comentou essa possibilidade, tá legal? Não deixem de guardar as aulas, porque as nossas aulas, os nossos materiais de aula, os nossos slides, eles são verdadeiros manuais da BPMN, tá legal? Então, olha só, aqui se ele confirmava, né? Então aí o funcionário lá do guichê, ele ia solicitar a forma de pagamento, né? A forma de pagamento. E nós tínhamos aí, por um padrão, 3 formas de pagamento, né? Ou dinheiro, ou crédito, ou débito, tá legal? Então aqui a gente, como mais uma vez, olha só, o gateway exclusivo, ou um, ou outro, ou outro. Aqui era só sim ou não. E aqui eu dei um exemplo de 3. Né? Então, quando a gente tem 3, a gente sempre vai ter união. Então, aqui, se fosse dinheiro, ele pagava com dinheiro. Se fosse com cartão de crédito, pagava com cartão de crédito. Se fosse com débito, pagava com cartão de débito. E aí a gente unia, né, o fluxo. Né? Então, o gateway serve para ramificar ou para unir as ramificações. Tá legal? Aqui, só para título de curiosidade, eu fiz uma implementação um pouquinho diferente da semana passada, mas assim vocês ficam com os 2 exemplos, ficam aqui com os 2 modelos. Né? Nesse aqui eu implementei mais uma coisa, olha só. Eu implementava uma pergunta se o pagamento era total. Por quê? Porque o cliente poderia comprar, por exemplo, 2 ingressos, um pagar com dinheiro, outro com cartão de crédito. Ou pagar um com débito, outro com dinheiro. Ou pagar mesmo uma metade de um ingresso com débito e outra metade com dinheiro. Tá legal? Então, se o pagamento estava total, olha só, se estava total, seguia o fluxo. Se não estava total, voltava a escolher uma forma de pagamento e aí esse ciclo ia se repetindo até o pagamento total. Então, indefinidamente, né, até completar todo o pagamento. A partir do momento que o pagamento estivesse completo, o fluxo continuava para a direita, onde a gente teria a emissão do ingresso, né, e o símbolo de encerramento, né, o encerramento do processo, venda efetuada, boa sessão, né, assista um bom filme. Então, essa aqui foi o que nós vimos na aula da semana passada. Estão recordadas? Estão recordadas? Espero que sim. Olha só. Então, só recordando mais um pouquinho, né? Olha só, elementos que nós discutimos na semana passada e hoje nós vamos utilizar na prática. Na semana passada foi um pouco mais teórico, porque nós não utilizamos
isso aqui muito na prática. Então, olha lá, então elementos que a gente discutiu semana passada na teoria, né? Que seria a piscina e a raia. Olha só. Então, ambos são utilizados para definir o escopo, ou seja, de onde parte para onde chega o processo, tá legal? Cada processo de negócio, na forma do diagrama, na forma do BPD. Tá? Então, eles vão possibilitar a identificação dos responsáveis, ou seja, dos atores envolvidos naquele processo, para realizar cada atividade. Tá? Uma pool ela pode conter, por sua vez, apenas um processo de negócio, que foi o que nós fizemos na semana passada. A gente fez uma BPD simples, com apenas um processo de negócio, né, com apenas um autor, um responsável. Então, a gente tinha uma BPD com apenas uma pool. Tá? Ou também a pool pode ser uma entidade externa envolvida no processo. A gente vai ver isso na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos, como vocês devem ter visto lá no primeiro slide, a gente vai desenhar um processo com três responsáveis. Então, a gente vai ter alguns responsáveis que serão entidades externas, tá? Que devem ser documentados, devem aparecer no BPD, mas né, já vou comentar, muitas vezes a gente não sabe o que acontece, né, com cada um deles. Né? Eles só dão start, eles só aparecem parte do processo, mas a gente não sabe internamente o que é que eles fazem durante o processo. Tá? O importante é frisar, isso a gente vai ver na aula de hoje, que essa pool, ela vai poder ser do tipo caixa branca, né? Caixa branca foi a pool que nós vimos na semana passada, ou seja, ela vai conter toda a anotação dos elementos do processo. Né? A caixa branca seria uma caixa que deixa o processo transparente e mostra todos os elementos da anotação, né? Na sequência lógica em que ela acontece. Ou pode ser uma caixa preta. A caixa preta ocorre quando a gente não sabe o que vai ter internamente durante o processo. Nossa, a gente não sabe? Sim, ele só existe para representar um responsável, né, um dos atores do processo. Mas a gente não sabe internamente o que acontece. Mas é importante a gente utilizar esta pool como caixa preta para simbolizar a existência de um outro responsável, tá legal? E na aula de hoje eu vou dar um exemplo disso para vocês. Nem todos os processos vão ter caixa preta, tá legal? É muito importante a gente deixar claro isso. Mas a gente utiliza esse recurso, e já vocês vão ver na prática, quando a gente não sabe o que vai ocorrer internamente durante o processo. Só mais um minutinho que eu já explico melhor na prática, tá? O fato é o seguinte, a gente também tem que saber que uma pool ela pode conter tantas lanes, ou seja, tantas raias, quanto forem necessárias para caracterizar outros participantes, mas aí participantes dentro da mesma entidade, para a realização das atividades do processo. Então veja bem, quando a gente vai realizar um processo, isso a gente já vai ver na prática, a gente tem que definir quantas entidades estão envolvidas naquele processo. Das entidades envolvidas, a gente vai ter que ver quem é a entidade externa a nós e quem é a entidade interna. E dentro das entidades externas e internas, a gente vai ter que ver quantos responsáveis a gente vai ter em cada uma. Então, olha só, entidades seriam entidades diferentes, né? Tanto internas como externas, seriam pools diferentes. Né? Entidades responsáveis dentro da mesma entidade, então a gente vai ter lanes. Se alguém ainda ficou na dúvida, já a gente tira quando a gente for fazer o nosso desenho na prática, tá legal? Antes de começar o desenho propriamente dito, eu só gostaria de recordar a última coisinha com vocês, que são os fluxos, os objetos de conexão de fluxos. Esse aqui ficou faltando semana passada, mas na realidade eu deixei para essa semana, porque na semana passada a gente só usava o fluxo de sequência, que era um fluxo automático, que já o BPD, o Visage, que a gente estava utilizando e a gente continua a utilizar, ele colocava automaticamente para nós, sempre que a gente fazia uma nova notação, sempre que a gente desenhava um novo elemento. Tá? Então, quando você desenhava um novo elemento, automaticamente o Visage já colocava o fluxo de sequência, que é aquele fluxo contínuo com uma setinha preta, geralmente para a direita, porque como eu comentei agora há pouco, a gente sempre faz os BPDs na horizontal. Tá legal? Ocorre que nós podemos ter outros objetos de conexão.
que a gente vai utilizar na aula de hoje, por esse motivo que eu deixei para explicar hoje. Olha só. Então esse aqui a gente já tinha visto na prática semana passada, apesar de eu só explicar aqui oralmente, não deixar por escrito. Mas hoje a gente vai usar o fluxo de mensagens. O que é o fluxo de mensagens? Ele representa um fluxo de mensagens entre entidades, que pode ser entidades internas ou externas, ou seja, o fluxo de mensagens ele vai permitir a gente unir diversas pools. Porque também, por outro lado, não faz sentido eu desenhar uma BPD com várias pools que não tenham uma interligação. O fato da gente ter interligação entre várias entidades, entre várias pools, né, é que me faz jus, né, eu ter um BPD com várias entidades. Tá? Então, essas entidades elas devem ser interligadas e, no geral, quando são interligadas através do fluxo de mensagens, porque quando um emissor passa uma mensagem para um receptor, quando uma entidade, né, passa uma mensagem para outra, tá legal? E a associação, ela é mais utilizada assim quando a gente tem o uso de sistemas. Quando existe uma associação de dados, de texto, dados de informação, né, ou outros artefatos, né, mostrando entradas e saídas das atividades. Tá? Então, geralmente, quando um sistema passa uma informação para outra entidade, então a gente vai ter essa aqui de associação, que é a menos utilizada. Tá? Então, aqui só para diferenciar, a conexão de fluxo de mensagens, ela é tracejada, né, com uma setinha vazada, e a associação ela é pontilhada, tá? Com uma setinha aqui, que também é vazada, mas não tem o fechamento aqui no final, tá legal? A grande diferença é essa. Contínua é fluxo de sequência, fluxo de mensagens tracejada e associação é pontilhada. Tudo bem? Então, olha só, preparados mais uma vez? Preparadas? Então, agora a gente vai ver na prática. Então, olha só, é o seguinte, hoje eu já passei para vocês o fluxo que nós vamos desenhar por escrito, tá? Por escrito. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente vai fazer um fluxo, né, para mapear o atendimento de clientes, né, ou seja, uma sequência de atividades de um delivery de comida tailandesa. Tá? Podia pegar comida chinesa, podia pegar qualquer tipo de comida, né, mas aqui eu escolhi tailandesa. Então, olha só, na pandemia, você que não sabe cozinhar, você que está comprando comida fora, né, olha lá, vamos tentar desenhar como que a coisa é feita, né? Como que a coisa é feita. É que eu peguei um exemplo muito simples, que é um exemplo que muitos de vocês já fizeram, muitos de vocês já viram alguém fazendo, então eu acho que fica bem simples, fica bem fácil da gente imaginar. Então olha lá, como que é o fluxo? Então isso aqui é muito importante, a gente ter o fluxo em mente, se vocês quiserem vocês podem rascunhar, né? Muito legal a gente rascunhar o fluxo, né? Manualmente aqui, muitas empresas já têm isso feito, né? Empresas que não utilizam o BPMN, né? E seus gráficos da BPD, muitas vezes tem isso por escrito. Mas manter isso aqui por escrito, às vezes não fica muito claro para quem está entrando, para quem está recebendo o treinamento. Então essa que é a grande utilidade, mais uma vez, dessa matéria que nós estamos vendo agora no nosso curso. Então vamos lá, olha só, como que a coisa funciona. O cliente liga para a empresa fazendo o pedido, tá legal? Então tudo começa pelo recebimento, né, de um pedido do cliente. Então, veja só, nós somos o delivery de comida tailandesa, quase que sai chinesa. Nós somos o delivery de comida tailandesa. Então, a gente está desenhando um fluxo, né, desse pedido. Então, como que é? A gente está lá esperando, né, e o cliente vai ligar para a nossa empresa fazendo um pedido. Tá? O atendente registra o pedido e encaminha para a cozinha. Tá? Encaminha para a cozinha. Né? O chefe de cozinha, ele vai receber o pedido. Ele vai separar os ingredientes, vai realizar o preparo do prato, né? E vai colocar a refeição pronta nas embalagens. Aqui eu não vou detalhar qual é o prato que está sendo preparado, nem como ele vai ter preparado. Ele vai preparar porque aí a gente iria perder muito tempo. O nosso objetivo aqui é apenas um treinamento, tá legal? Mas inclusive o preparo do prato poderia ser um subprocesso, que a gente vai falar na próxima aula, tá?
que aí você iria fazer o preparo de acordo com o prato solicitado, tá legal? Então a gente vai simplificar isso aqui, né, fazendo um processo genérico para qualquer prato, tá legal? E nós simplesmente vamos dizer que ele vai preparar esse prato e vai colocar a refeição pronta nas embalagens, tá legal? Então, ainda na cozinha, o pedido com as embalagens fechadas é encaminhado para a expedição, tá? Que são motoqueiros terceirizados. São motoqueiros terceirizados. Então, como a gente está vendo hoje, né? Você tem várias empresas, né? Que fazem entrega aí de comida, né? A gente vê aí na pandemia, que você mais vê aí na rua são os motoqueiros, né? Feitos loucos, né? Rap, o próprio Uber Eats, né? O pessoal entregando comida, né? À torta direita. Então são motoqueiros terceirizados, são empresas terceirizadas, tá legal? Que vão entregar a comida. Esse motoqueiro pega o pedido, ou seja, ele pega a embalagem, né? Que o chefe de cozinha preparou, ele vai pegar a embalagem, né? E vai, juntamente com os dados do cliente, né? Lógico, ele tem que saber onde que o cliente mora, se direcionar ao local da entrega, tá legal? Aqui a gente também vai simplificar, a gente só vai dizer que ele vai se direcionar ao local da entrega, tá legal? E o cliente vai receber o pedido, tá? Então, atenção, atenção. A primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Se vocês quiserem, dê uma paradinha agora no vídeo, e me responda o seguinte: quantos processos, desculpa aqui o erro, quantos processos ou entidades a gente vai poder destacar? Ou seja, quantas pools e dentro de cada pool, quantos participantes teriam cada processo? Lembrando, pool seriam para entidades externas, entidades separadas, né? E raias, lanes, para participantes dentro de uma mesma entidade. Né? Lembrando que o seu delivery de comida. Então, atenção, momento para vocês pensarem, se quiserem parar o vídeo, tudo bem, se não, eu faço o danandan, né? Daran, dararan, dararan, daran, dararan, dararan. E aí, gente? Já sacaram quantos processos ou quantas entidades externas? E quantos participantes, quantas raias dentro de cada processo? Então vamos lá. Bom, a primeira dica eu já dei para vocês. Olha só, quantos processos? Eu vou ter então aqui, olha lá, quantos processos? Eu vou ter, ou seja, quantas entidades externas? Eu contei aqui, não sei se vocês contaram também, 3 entidades. Né? A primeira eu já tinha dado a dica, é o delivery. Então olha lá, o delivery é o chefe de cozinha, é o atendente e o chefe de cozinha, tá legal? Então essa vai ser uma entidade, tá? Essa vai ser uma entidade. Então, primeira entidade, primeiro processo, né? Seria o próprio delivery. Outra entidade, o cliente. Esse cliente é o outro ator, né? Do processo, né? Que ele vai fazer a solicitação, do pedido. Né? E o terceiro vai ser o motoqueiro, que vai pegar o motoqueiro terceirizado. Aqui eu deixei claro que era terceirizado, para deixar claro para vocês que ele não faz parte do delivery, né? Então, o motoqueiro que vai entregar a comida para o cliente. Tá? Então, nós vamos ter quantos processos? Então, nós vamos ter 3 processos. Olha lá, 3 processos. Então, aqui, ó, 3 processos. Tá legal? Então, quem são os três processos? Olha lá, cliente, o delivery e o motoqueiro. Tudo bem? Tranquilos? Então, 3 processos, 3 entidades separadas, tá? Bom, cliente é o cliente. Então, o cliente ele vai estar dentro de uma piscina, o cliente vai estar dentro de uma pool, ele é uma entidade, tá legal? Vou pular para o motoqueiro. O motoqueiro é outra entidade, tá? Ele é terceirizado, motivo pelo qual ele vai ser uma outra entidade, tá legal? E o delivery vai ser a terceira, então, vai ser a terceira entidade, tá? Vai ser a terceira entidade. Só que o delivery, ele por sua vez, tem 2 profissionais, ele tem dois participantes, né? Quem são? O atendente e o chefe de cozinha. Então, olha lá, pessoal, o atendente dentro do delivery vai estar numa lane,
numa raia e o chefe de cozinha vai estar em outra raia. Tá legal? Então aqui, olha só, quantos processos ou entidades? 3. Tá? Podemos destacar. E quantos participantes? Quantas raias teriam cada processo? Olha só, o cliente uma raia só, o motoqueiro uma raia só e o delivery, olha lá, 2 raias. Sou meio ruim para escrever aqui, tá, gente? Desculpa aí. 2 raias, tá legal? E aqui, né? Então vou ter 3 entidades. Então, olha lá. Preparados mais uma vez? Preparados mais uma vez? Então, na aula de hoje, olha como a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Olha como a coisa ficou um pouquinho mais complicada. A gente vai fazer uma BPMN com 3 piscinas, sendo que uma delas, a piscina do delivery, vai ter 2 raias. Tá legal? Então, se vocês ainda estão com dúvidas, fiquem sossegados que durante a aula a gente vai tirar essas dúvidas na prática e mesmo se elas se mantiverem, a gente pode tirar online na aula ou também nos fóruns de discussões, tá legal? Então olha só, gente, esse vai ser o fluxograma que a gente vai fazer, tá legal? Vou passar aqui rapidinho, porque agora, olha só, vou deixar aqui no exemplo aqui de piscinas, olha lá, vou deixar aqui no exemplo de piscinas, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui essa telinha, agora eu vou partir para o Visage, e no Visage a gente vai desenhar tudo isso aí, tá legal? Então olha só, vou mudar aqui para o Visage, acabei de entrar no Visage, como a gente viu na semana passada, quando você entra no Visage, automaticamente ele já cria a primeira piscina, essa primeira piscina ele chama de processo 1, que na realidade aqui eu vou utilizar essa primeira piscina para o primeiro ator, que vai ser o cliente, tá? Então vou dar um duplo clique aqui, olha lá, e vou editar o texto, ó, cliquei com o botão direito, desculpa, bem sobre a palavrinha processo 1, utilizei editar o texto, lembrando que eu poderia apertar apenas F2, olha lá, apenas F2, e aqui eu vou colocar cliente, tá? Cliente, tudo bem? O cliente, olha lá, galera, ele vai ser um cara assim que ele vai fazer muito pouca coisa. Ele só vai fazer o pedido, e ele também vai receber, tá? Só vai fazer isso, só vai fazer o pedido e vai receber. Por esse motivo, eu vou diminuir bem aqui a pool dele, né? A pool dele, porque ele vai ser um cara que vai fazer muito pouca coisa. Eu já vou aumentar aqui um pouquinho, porque a gente sabe que a gente vai ter várias atividades, a gente vai precisar de uma pool um pouquinho maior, tá legal? Então esse aqui é o primeiro, olha só, vai ser a primeira entidade, a primeira pool, tudo bem? Lembrando que, então a gente vai ter então três entidades, 3 pools, tá legal? 3 pools, tudo bem? Então vamos voltar lá. Então agora é o seguinte, como é que eu faço então para criar uma nova pool? Aqui na paleta do lado esquerdo, eu tenho os principais elementos que compõem a BPMN, a gente já falou semana passada, os eventos evento de início, evento de fim, os gateways, as tasks. Olha lá, semana que vem a gente fala um pouquinho sobre o processo. Então, olha só, agora a gente vai falar então, olha, das pools, olha lá, das pools. Então, primeiro eu vou criar a pool. Então, eu clico aqui na pool, ó, aqui está o desenho dela, está aqui a especificação do que ela faz, tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês. Olha só, uma pool representa um participante do processo, né? Que pode ser uma entidade de negócio. Então, aqui, o primeiro participante que já estava pronto era o cliente, o segundo participante, então, vai ser o delivery. Tá? Eu vou deixar nessa ordem aqui, primeiro cliente, depois delivery e por último o motoqueiro, que vocês vão entender melhor, né? Poderia fazer em qualquer ordem, mas exatamente para cruzar menos, né, os fluxos. Então vou usar essa ordem, porque o processo parte do cliente. Por isso que o cliente vai ficar aqui em cima. Ele continua no delivery. Então por isso que eu vou fazer aqui o delivery aqui embaixo. Então, ó, eu clico na pool, arrasto até aqui, olha só, e pronto. Olha só. Então ele já ficou centralizado com o cliente, já está ali processo 1 novamente selecionado. Então aqui eu vou escrever delivery, não sei se vocês conseguem enxergar bem,
Mas caso não esteja enxergando bem, ó, já está aqui, eu já estou até dizendo para vocês, eu escrevi delivery, tá? Quando eu dou Enter, ele vai ficar aqui na vertical. Eu também vou diminuir, eu também vou diminuir um pouquinho o meu tamanho aqui, vou diminuir, mas não muito, porque aqui eu vou fazer algumas coisinhas, tá? E já vou aumentar aqui um pouquinho, tá legal? Vou aumentar um pouquinho aqui. E por último, eu vou criar a pool do motoqueiro. Lembrando que a gente então tinha três entidades, né? Três entidades diferentes, cliente, delivery e motoqueiro, que é terceirizado. Então eu vou criar aqui, olha lá, outra pool aqui embaixo, olha só, outra pool aqui embaixo, ó, né, tá aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dela para ficar melhor. O motoqueiro também não vai fazer muita coisa, ele só vai pegar o pedido e vai levar até o cliente, então ele pode ser fininho, né, pode ser fininho, e eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Posso até pegar aqui um pouquinho mais para cá, opa, tá? Então, aqui ó, a boniteza do diagrama, né, fica a cargo de vocês, né? Lógico que na aula eu não vou ter todo o tempo para fazer um diagrama o mais bonito possível. Mil desculpas, esqueci de acertar o nome dele, ó. Na pressa de querer acertar a largura e a altura, esqueci, ó. Então, clico aqui, ó, seleciono a pool, posso apertar então F2, olha só, já editou ali, então aqui eu vou escrever motoqueiro, tá? É o cara do rap que faz a entrega, tudo bem? Então aqui eu tenho já as três entidades externas, as três entidades envolvidas no meu processo do delivery de comida tailandesa. E agora é o seguinte, lembrando que o delivery, ele tinha dois atores, o atendente e o chefe de cozinha. Então aqui eu vou precisar fazer uma lane, olha lá, vou precisar fazer uma lane, uma para o atendente, tá? E outra para o chefe de cozinha. Para fazer a lane, ó, tá aqui, ó, eu venho aqui na lane, né? E arrasto até aqui. Olha só, ele já criou uma lane, mas não eram duas? Sim, repito o processo. Clico aqui na lane, ó, uma subpartição dentro da pool e arrasto até aqui, olha só. Ele já ficou o delivery com as duas lanes, tá? Aqui eu também vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, olha, aqui ele aumentou, vou diminuir um pouquinho o tamanho, né? Para poder tentar ver aqui tudo no vídeo, né? Eu estou numa resolução razoável aqui para vocês. Meu objetivo é que vocês possam acompanhar aqui, né? Tendo uma visão geral do processo. Lógico, aqui a gente também escolhe processos simples para que vocês tenham essa visão geral, né? Que eu não precise ficar toda hora movimentando a minha tela aqui, né? Para dificultar a vida de vocês, tá legal? Então aqui eu posso também diminuir aqui um pouquinho minha lane, olha só. Posso clicar aqui, posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho, tá? Opa, olha só. Deixa eu só passar essa aqui para baixo. Não, opa. Né? Então aqui eu estou aumentando aqui, tô fazendo aqui, ó. Tá? Tudo bem? Tranquilos? Tranquilas? Olha lá, outra coisa que eu esqueci aqui foi nomear, né? Nomear. Então, olha lá, aqui vai ser o atendente, e aqui vai ser o chefe de cozinha. Eu vou colocar só chefe, tá? Então, chefe de cozinha. Chefe, tá? Queridas, não precisava ser nessa ordem, tá? Não precisava ser nessa ordem. Eu poderia ter criado o delivery, já ter feito as duas lanes para depois fazer o motoqueiro, tá legal? Tanto faz a ordem aqui, né? Eu só gostaria assim de frisar para vocês que o que nós fizemos aqui até agora, olha lá, foi simplesmente uma brincadeira de pega, estica e puxa, né? Olha lá, e eu estou tentando aqui deixar mais ou menos visual, né, para vocês conseguir ver tudo numa mesma tela. É lógico que, na vida prática, nós vamos poder ter processos muito mais complexos, processos que vão envolver muito mais entidades, que a gente não vai conseguir ver isso tudo numa tela só. Você vai precisar imprimir o seu processo, que é o que em geral a gente faz, né? A gente vai precisar imprimir o processo para ter uma visão total dele, né? E aqui a gente pode imprimir, sei lá, no papel A4, ele tem várias modalidades de impressão, posso imprimir no papel A4, posso imprimir no papel A3, eu posso imprimir no papel A4, ele pode partir esse diagrama, depois eu posso fazer um processo de colagem para ver tudo, né? Eu posso também gravar esse processo como uma imagem, tá? Como uma imagem.
Então existem várias formas da gente usar isso aqui depois como uma forma de dar treinamento, como uma forma de documentar para o nosso pessoal interno. Tudo bem? Então vamos lá. Então agora, desenhado aqui as entidades, né? Olha lá, as entidades externas, cliente, delivery e motoqueiro, e o delivery separado com cliente e atendente. Então vamos começar a desenhar o nosso fluxograma de acordo com o nosso BPMN, nosso BPD, olha só, é de acordo com o que a gente colocou ali na sequência. Então, voltando lá, qual a primeira coisa? O cliente liga fazendo um pedido. E aqui eu vou utilizar aquele recurso que eu havia comentado com vocês, que é o recurso chamado caixa preta. Porque é o seguinte, eu estou no delivery, eu não sei o que o cliente está fazendo na casa dele, né? A única coisa que eu sei é que eu recebo uma ligação do cliente. O cliente aqui ele só está sendo desenhado numa pool para simbolizar esta entidade que starta o meu processo, tá legal? Então assim, o cliente me liga fazendo um pedido. E o processo ele começa no recebimento do pedido. Pelo atendente do delivery. Né? O cliente faz o pedido, mas o processo começa no recebimento, tá legal? Porque o cliente, então, ele é uma caixa preta, eu não sei o que está ocorrendo lá dentro, eu só sei que eu estou no delivery, e num determinado momento eu recebo um pedido. Por este motivo, eu vou começar o processo aqui no delivery. Então, lembrando, quando a gente começa o BPD, a gente começa pelo evento de início. Olha lá, pelo evento de início. Então, eu posso clicar aqui no evento de início e posso arrastar até aqui o comecinho. É importante a gente sempre ir da esquerda para a direita, E olha só, então, e sempre importante a gente tentar documentar ao máximo o que está acontecendo aqui. Então, ó, evento de início é esse círculo verde. Então, o que está acontecendo aqui? O atendente recebe o pedido. Tá? Recebe o pedido. Antes de eu sair daqui, olha lá. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou modificar o tipo do evento. Porque olha só, lembra que a gente comentou isso aqui semana passada? Tá lá nos slides. Não deixem de ficar com uma cópia deles. Olha lá. Como que é esse tipo de evento de start? Como que é esse tipo de evento de início? Ele vai começar a partir do recebimento de uma mensagem. Pô, mas é um telefonema? Sim, mas a gente usa sempre mensagem. Telefonema, WhatsApp, Messenger, qualquer, sei lá, sinal de fumaça, né? Fax, tudo a gente utiliza, então, mensagem, tá? Mensagem. Então, o atendente recebe uma mensagem, né? E ele vai receber uma mensagem do cliente, que por sua vez é uma caixa preta. Então, como que eu posso fazer para simbolizar isso? Então, aqui, olha só, eu vou usar o conector de mensagem. Já que o processo começa com uma mensagem, eu utilizo o fluxo de mensagem. Então, assim, eu clico nele, e arrasto até aqui, ó. Vou arrastar até aqui a pool do cliente. Ó. Quando ela fica selecionada, olha só, estão vendo esse tracejado verdinho? Significa que a mensagem ela está conectada na pool. Vou tentar colocar um pouquinho mais para cá, acho que não vai pegar. Então vamos lá. Opa. Nem sempre funciona assim com tanta exatidão, né? Então tá aqui, olha só. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso unir, né? Ele, como eu tinha aqui, tá vendo? Olha lá, qual foi a técnica? Cliente, delivery, motoqueiro. Quando eu fiz o conector de mensagem, ele já apontou para a pool da delivery. Olha lá, porque era a segunda, né? Por isso que é importante essa ordem. Olha lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse conector, porque ó, ele sempre começa também no início e fim, tá? Início verdinho, fim vermelhinho. E eu preciso conectar aqui no evento de início. Então, olha lá, quando ele fica conectado, ele faz um sinalzinho verde, ok, conectou. Então, olha lá, já está conectado. E aqui eu posso deixar aqui mesmo, ou se vocês quiserem, eu posso arrastar, né? Mas para cá, olha só, para deixar aqui numa ordem, posso deixar aqui retinho, né? Olha só. Então, e o que acontece aqui? Muito importante a gente documentar tudo. Então, eu posso dar um duplo clique aqui no meio, né?
que ele vai abrir para digitar um texto, ou poderia apertar F2 para digitar. Então, o que acontece? O cliente, ele liga, né, fazendo o pedido. Tudo bem? Clico aqui fora, ó, tá aqui, ó. Eu posso até colocar essa caixa aqui para... Opa, sorry. Eu posso até clicar essa caixa aqui, ó. Posso pegar só ela e posso colocar aqui, ó. Então, cliente liga fazendo o pedido, tudo bem? Opa, desculpa, eu sou meio perfeccionista. Não deu certo, mas um pouquinho para cá para ficar retinho. Opa, precisa de um mouse bom, viu, gente? Olha lá. E prontinho. Então, retinho, olha lá. Cliente liga fazendo pedido. Se você clicar aqui, ó, bolinha verde aqui conectada com o cliente, bolinha vermelha conectada aqui no início, no evento de início, que por sua vez é um evento de início do tipo mensagem, ou seja, recebe a mensagem. Bom, e aí, olha lá. Então, voltando aqui para o meu PowerPoint, o que acontece ali? Opa, o que acontece ali? Então, o cliente liga para a empresa fazendo o pedido. O atendente registra o pedido e encaminha para a cozinha. Então, olha lá, ele registra o pedido. É uma task, é uma tarefa. Então, eu clico aqui no evento de início. Olha só, ele já vai aparecer os elementos que compõem, os principais elementos que compõem a BPMN. É uma task, ó, é uma task. Então, eu vou clicar aqui na task, vou arrastar um pouquinho para cá. Ele já fez o conector de fluxo. Olha só, registra o pedido. Registra o pedido. Aqui, lembrando, olha só, galera, eu sempre tenho que é importante, né? Importante. Quanto mais gente documentar, melhor fica. Eu sempre tenho que dizer qual é o tipo da task. Então, botão direito, tipo da tarefa, olha só. Vamos supor que ele está registrando o pedido no sistema, tá? No sistema. Se é sistema, então, se ele está registrando o pedido no sistema, então eu vou colocar uma tarefa de usuário. Usuário do sistema de pedidos, ele está registrando o pedido. Tudo bem? E aí o que acontece? Ele vai enviar o pedido, olha lá, enviar o pedido. Então, estou seguindo a sequência aqui, né? Ele vai encaminhar para a cozinha. Tá? E vai encaminhar para a cozinha. Como vai ser um fluxo? Dentro da mesma pool, então eu não vou usar o fluxo de mensagens, eu vou usar o fluxo contínuo, que é o fluxo normal, o fluxo de sequência. E como ele vai encaminhar, olha só, ele registra o pedido, eu posso até colocar mais um aqui, ó, encaminha para a cozinha, tá? Encaminha para a cozinha, para a cozinha, né? Que por sua vez vai receber esse pedido. Aqui, ó, tipo também pode ser um tipo de usuário, né? Ele vai registrar no sistema e vai apertar um botãozinho encaminhar, né? Encaminhar. Então aqui, olha só, a cozinha vai receber o pedido. Então o que eu fiz aqui? Desculpa se eu fui muito rápido. Olha só, desculpa se eu fui muito rápido. Então aqui com essa task selecionada, eu vou fazer uma outra task. Só que essa outra task já vai ser no chefe de cozinha. Já vai ser aqui no chefe de cozinha, vai ser na cozinha, tá legal? Então ele já fez o fluxo. E o que acontece com o chefe de cozinha? Ele recebe o pedido, tá? Recebe o pedido. E ele está recebendo o pedido não de boca, mas ele está recebendo o pedido supondo pelo sistema. Acho que todo mundo já foi, por exemplo, lá no McDonald's, já viu lá aquelas telinhas, aqueles monitores do McDonald's, e você vê, né, que o atendente ele já registra o pedido e já vai aparecendo na telinha lá na cozinha, lá atrás, os pedidos que estão sendo feitos, né? Então vamos supor que aqui seja tudo tipo de tarefa de sistema, então usuário. Tá? Então, como usuário, ele está recebendo o pedido, tá legal? Aí o que ele vai fazer? Ele vai separar os ingredientes. Olha lá, ele vai separar os ingredientes, ó. Lembrando que isso aqui eu não estou tirando da cachola, eu estou colocando exatamente aqui, ó. Recebe pedido, separa os ingredientes. Então aqui vocês podem perceber outra coisa importante. Cada verbo é uma task. Cada verbo é uma atividade diferente. Olha lá, separa os ingredientes. Vamos lá. Então, task aqui, ó. Opa, perdi ó, separa os ingredientes. Isso aqui é uma tarefa manual, tipo de tarefa. Olha lá, tipo de tarefa manual,
né, manual. Ele realiza o preparo, né, realiza o preparo, ó, separa, realiza o preparo, realiza, opa, eu sou meio, desculpa aí, gente, realiza o preparo, ó, realiza o preparo. O realizar o preparo também é uma tarefa do tipo manual, né? Ele está ali preparando a comida. Então, olha lá, uma tarefa manual, né? Realiza o preparo. Coloca as refeições na embalagem. Ó, lembrando, então eu estou aqui só fazendo o que eu já havia escrito. Ó. Então, separa os ingredientes, realiza o preparo e coloca a refeição nas embalagens para entrega. Tá? Então, vamos lá. Então, mais uma task, ó, clico aqui, mais uma task. Então, o que ele faz agora? Coloca nas embalagens. Coloca, quanto mais claro a gente puder ser, né? Quanto mais documental a gente puder ser, melhor. Então, coloca as refeições nas embalagens. Nas embalagens. Tudo bem? E depois que ele... Ah, aqui também, desculpa, tipo manual, tá? Tipo da tarefa manual. Tudo manual, tudo bem? E aí o que acontece? Depois que ele recebeu, preparou e colocou na embalagem, olha só, ele encaminha para a expedição. Ele vai encaminhar para o motoqueiro. Aqui é importante a gente levar em consideração o seguinte: acabou a função do delivery. O delivery acabou aqui, tá? O delivery acabou aqui. Como o delivery acabou, eu tenho que fazer um evento de fim, porque agora eu não tenho mais atuação do delivery, tá certo? Então, ó, aqui o cliente fazia, mas o cliente é a caixa preta, lembrando, eu não sei o que se passa dentro do cliente, não sei o que se passa na casa do cliente, eu só sei que ele liga, então ele é uma caixa preta, mas aqui no delivery, olha só, eu vou ter, acabou a função do cliente, então eu vou ter um evento agora de fim. Ah, é? Sim, meus queridos. Sim, minhas queridas. Os eventos de início e de término são para cada entidade. Olha só quanta coisa bacana a gente está aprendendo na aula de hoje. Olha lá. Então aqui, meus queridos e minhas queridas, acabou a atividade, acabou as funções do delivery. Então vou fazer um evento de fim. Vou fazer um evento de fim, tá? Opa, só que eu fiz errado. Sorry. Olha só, não precisava ter feito nada disso. Ó, deixa eu desfazer aqui, Ctrl Z. Não precisava ter feito nada disso. Olha lá. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Selecionar aqui o último evento feito e utilizar o de fim, né? Poderia ter clicado ali e ter arrastado? Poderia, mas aí eu também teria que fazer um fluxo manual. Então, muito mais fácil fazer assim como eu estou ensinando. Mil desculpas, gente, a gente comete essas gafezinhas aqui, a aula está correndo, né, gente? Olha só. Então, aqui, evento de fim. Muito importante o seguinte, ó, muito importante o seguinte. O que ele faz aqui? Ele encaminha para o motoqueiro. Encaminha para o motoqueiro, tá? E aqui vocês já vão ver, por uma questão de boniteza, eu vou colocar essa mensagem do lado de cá. Nossa, que estranho, pro. Espera aí que vocês já vão entender. Seguinte, antes de continuar, ó, vou voltar aqui no evento de fim. Se começou por um pedido, né, faz parte das normas da BPMN, se começou com uma mensagem, faz parte das normas da BPMN terminar com uma mensagem. Tá legal? Se começou com uma mensagem, faz parte das normas também terminar com uma mensagem. Então aqui, ó, botão direito, tipo mensagem, mas ele vai, como assim ele vai mandar mensagem? Ele vai mandar, né? Ele vai encaminhar a comida para o motoqueiro com uma mensagem, onde que ele vai ter que receber, onde ele vai ter que entregar. Mil desculpas, onde ele vai ter que entregar, tá certo? Então agora acabou o delivery. Eu posso até fazer o seguinte, ó, gente, como acabou aqui e o delivery é maior, vou diminuir aqui um pouquinho a minha piscina, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho as piscinas, porque assim fica melhor para vocês enxergarem, tá? Tudo bem? Então, olha lá, e que beleza. Vocês veem que eu sou um cara assim caprichoso, né, gente? Olha só, meio perfeccionista. Olha lá, então, acabou a função do delivery. Agora, vamos começar o motoqueiro, tá? Vamos começar o motoqueiro. Aqui sim, como eu estou começando, nesse e único caso, assim, a gente tem que clicar e arrastar, né? Então, olha lá. Então, agora começa o motoqueiro. Se aqui terminou com o recebimento de uma mensagem, aqui também vai começar com uma mensagem. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui. Então, o que acontece? Já que está piscando o cursor, o que o motoqueiro faz? Recebe a
embalagem e os dados de entrega, né? Os dados de entrega, tudo bem? Ele recebe a embalagem e os dados de entrega. Eu vou até arrastar um pouquinho para cá para não ficar aqui na... Isso. Então acho que ficou claro aqui para todos vocês, né? Ficou claro aqui. Que bonito, que bonito. Bom, seguinte, meus queridos, minhas queridas. Duas coisas bonitas aqui. Então, olha lá. Se terminou com uma mensagem, aqui também tem que começar com uma mensagem, né? Porque está recebendo a embalagem junto com os dados de entrega, tá? Então, eu vou clicar aqui, olha lá, tipo do evento, também mensagem, tá? Também mensagem. Lembrando, olha só, todos os tipos de evento de início e fim estão no material da aula da semana passada. Então, se vocês não se recordam, consulta lá, que lá tem explicação de todos os tipos de evento, tá legal? Então, o que o motoqueiro faz? Ele vai se direcionar para entregar no cliente, de acordo com os dados de entrega. Então, aqui, eu vou fazer uma task, né? Vou colocar aqui, ó, na direção ali, olha só. Se direciona para entregar ao cliente, tá? Entregar ao cliente. Então, isso eu não estou tirando da cachola, isso estava aqui, ó. Pega o pedido juntamente com os dados do cliente e se direciona ao local da entrega. Tá legal? Então, não estou tirando da cachola, estava aqui. Faltou uma coisa. O que é que faltou aqui, gente? Sabe como que é, né, gente? O professor não erra, né? O professor testa o aluno, né? O professor testa o aluno. O que faltou aqui, gente? Faltou um fluxo de mensagem entre essas duas entidades, entre o delivery e o motoqueiro, né? Muito importante, como eu comentei no início, se eu tenho 3 pools, se eu tenho 3 entidades, elas têm que estar interligadas, tá legal? Eu não tenho dúvidas que, infelizmente, talvez alguns de vocês vão cometer esses equívocos, tá? Mas é muito importante, né? E aqui é o seguinte, como nem o delivery e nem o motoqueiro são caixas pretas, na realidade são caixas brancas, porque a gente sabe o que eles fazem, né? O motoqueiro, ele é uma entidade externa, a gente sabe o que ele faz, porque ele está trabalhando para nós, tá? Então, aqui, olha só, para ligar entidades externas é o fluxo de mensagens, como eu falei no início. Então, aqui eu tenho que clicar no fluxo de mensagem e vou arrastar até que o evento de término. Quando ele estiver selecionado, você vai ver ali a bolinha verde. Significa que o fluxo de mensagem está conectado com o fim, tá? Aí o que ocorre? Aqui ele não foi tão inteligente, né, gente? Ele não foi tão inteligente. Ele não soube detectar automaticamente que esse fluxo esse evento de término se conectava com esse evento de início, né? Nem sempre funciona tudo como a gente quer. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente vai ter que conectar o encerramento, ou seja, o destino desse fluxo de mensagens para, olha lá, para o, né, posso conectar aqui, ó, para o início, o evento de início do motoqueiro. Tá? Então, aqui, ó, ficou verdinho aqui, ficou vermelhinho aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui e posso arrastar um pouquinho aqui. Olha só, posso arrastar um pouquinho aqui, tá? Se você quiser, você também com ela selecionada, olha só, com ela selecionada, tá? Você pode apertar F2 ou pode dar um duplo clique aqui na setinha e você também pode documentar o que está acontecendo aqui, né? O motoqueiro, ele está recebendo a embalagem, tá? Está recebendo a embalagem, tá legal? Ficou aqui meio estranho aqui, eu vou colocar ela mais para cá, tá? Vou colocar ela mais para cá, vou colocar aqui entre esses dois. Vou tentar baixar um pouquinho aqui, vamos ver se não vai dar problema aqui. Isso, ó, estão recebendo a embalagem, tá legal? Tranquilos? Tranquilas? Ó, se é obrigatório isso? Não, não é obrigatório. Mas, quanto mais a gente puder documentar, melhor fica, tá legal? Bom, então aqui eu havia esquecido mesmo, mil desculpas, viu, gente? Mil desculpas, eu tinha esquecido mesmo, tá? Então, olha só. Então, desse fluxo de sequência de mensagens, que é o fluxo, então, que liga as pools, tá? Interliga as pools. Então, eu estava até comentando que todo mundo esquece isso, inclusive eu, né? Bom, o que acontece aqui? O motoqueiro, ele só faz isso. Ele vai entregar para o cliente. Você só vai entregar para o cliente? Teve o evento de início, tem que ter o evento de
fim, tá? Tem que ter o evento de fim. Então, seleciono aqui a task, olha só, venho aqui no evento de fim, poderia até qualquer situação, mas eu vou, por uma questão de boniteza aqui, eu vou clicar e eu vou colocar bem na direção dessa outra aqui. Ó que bonito, olha lá. E o que ele faz aqui no fim? Ele entrega para o cliente. Entrega para o cliente. Vou pegar essa mensagem aqui, vou baixar um pouquinho mais, Então, olha lá, normas da BPMN. Se começou com tipo envio de mensagem, tem que terminar com envio de mensagem. Então, botão direito, tipo de evento, olha só, mensagem, tá? Mensagem. Então, aqui, gente, o que faltou aqui? A gente conectar o motoqueiro com o cliente, né? Se fossem caixas brancas, tá? Eu conectaria este fim com outro início, tá? Como é caixa preta, eu não sei o que se passa lá dentro da casa do cliente, eu só sei que ele só vai colocar a mãozinha para fora para receber, olha lá, para receber. Então, o que acontece? Eu vou fazer a conexão via fluxo de mensagens, mas vou conectar com a borda da piscina, tá? Então, a conexão com a borda da piscina, com a borda da pool, já me indica que é uma conexão com caixa preta, tá? Com conexão com caixa preta. Então, para terminar aqui a nossa aula, olha só, eu clico aqui no fluxo de mensagem, arrasto até aqui quando ele ficar com a bolinha verde, né? Verde aqui no evento de término. Eu vou clicar aqui com a bolinha verde, vocês estão vendo ali, ó, do lado direito, tá? E agora, olha só, vai ser uma brincadeira de pega, estica e puxa meio complicada, gente. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer legal. Olha só, vamos ver se a gente consegue aqui fazer legal. Opa! Olha só. Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei e arrastei até ela fazer conexão, até ficar essa linha tracejada, olha lá, com o cliente. Só que ficou meio estranho aqui, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou arrastar até aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Isso! Ó, então tá vendo que ficou ali a bolinha verde? Ó, isso. Posso clicar aqui e arrastar um pouquinho mais para cá, para não ficar tão colada com as piscinas. Olha lá, tão colada com as piscinas. E consegui. Olha que beleza, gente, que beleza. Talvez no início essa seja a grande dificuldade que a gente tenha, né? Essa seja a grande dificuldade, né? Fazer aí, fazer as conexões, fazê-las colar e coisa e tal, mas à medida que a gente vai desenhando, à medida que a gente vai pegando prática, isso aqui vai se tornando automático, tá? Automático. Só para, então, mais uma vez aqui, documentar, vou dar um F2 e vou escrever aqui. O que aconteceu aqui? O cliente recebe a embalagem, né? Recebe a embalagem, tá? E para não ficar meio perdido aqui, olha só, eu vou pegar isso aqui e vou colocar para cá, ó. Aqui também, como eu fiz ali anteriormente. Que bonito, olha só. Tá pronto o nosso fluxo. Parece fácil, né? Não deixa de ser fácil, olha só. Olha lá que bonitinho. Então, só recordando aqui tudo que nós fizemos. Olha só, 3 entidades, cliente que pede o pedido, delivery, que faz a encomenda e que atende o cliente e faz a encomenda, motoqueiro, que leva a encomenda, ou seja, leva a embalagem até o cliente, tá legal? O cliente é um exemplo aqui de caixa preta, não sei o que acontece lá dentro, a única coisa que eu sei é que ele liga fazendo e que ele recebe. Então, por esse motivo, né, eu usei esse exemplo. Poderia até ter feito um fluxo aqui, mas eu não daria esse exemplo de caixa preta para vocês. Esse foi o meu objetivo, tá legal? Esse foi o meu objetivo. É sempre obrigatório ter uma caixa preta? Não. Aliás, eu até desaconselho essa prática, tá legal, gente? Na maioria das vezes a gente até sabe o que acontece em todos os atores envolvidos no processo, tá? E é importante que a gente saiba disso. Mas o meu objetivo aqui, qual foi? Dar um exemplo para ninguém dizer que terminou esse curso sem ver um exemplo de caixa preta, tá legal? Então, olha só, mais algumas coisinhas aqui. O gran finale, atenção, se você acompanhou a aula da semana passada, agora é aquele momento sensacional de você cruzar os dedos
E olha lá, clicar em validar. Vamos validar. Ixi, hoje foi encontradas, hein? Ó, foram encontradas mensagens de erro na validação. Poxa, parecia que estava tudo ok. Vamos lá ver o que está errado, ó. Vamos lá. Ó, a transição não está conectada. Qual é a transição que não está conectada? Ó? Vamos dar um duplo clique aqui, ele me mostra. Ó. Opa, ele está dizendo que não está conectado aqui, ó. Como assim não está conectado? Opa. Ué. Vamos ver aqui, ó. Opa, vamos ver se agora ficou. Ele continua. Vamos ver. Opa, olha lá, não estava conectado mesmo, olha lá, não estava conectado. Né? Na brincadeira de tirar de um lado e colocar para o outro, talvez não tenha ficado mais bonito aqui, olha só, mas aqui ele ficou conectado, tá vendo? Então olha só, que beleza, que beleza. Isso é aula prática, né? Isso é aula prática, por mais que a gente ensaie, nem sempre dá certo, né? Nem sempre dá certo. Então olha só, opa, ó lá, deixa eu só terminar aqui, deixa eu só clicar e arrastar para cá, ó. Tá? Vou deixar aqui como que estava, tá? Para ele ficar conectadinho. Isso. Olha só. Ih, não ficou? Opa, ele tá meio rebelde aqui. Nem sempre funciona direitinho, né? Bom, vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo para não dar problema, né? Se no trabalho de vocês também não der certo, olha só. Tudo bem, paciência. O importante é que dê validado e o diagrama, né? Sem erros, sem erros. Muito legal a gente fazer isso aqui, tá legal? E aí, tudo bem? Gostaram? Gostaram? Ah, que beleza, que beleza. Desculpe aí as pequenas falhazinhas, mas sabe como que é, né, gente? A aula prática sempre acontece algumas coisinhas. Então agora, olha só, para terminar nossa aula de hoje, que também não ia deixar barato, vou voltar lá para o meu PowerPoint. Então, olha só, fizemos tudo isso aqui, ó. No final o cliente recebe o pedido, né? Recebe o pedido e terminamos o nosso processo. Olha lá, terminamos o nosso processo mais ou menos como a gente havia desenhado. Que beleza, olha só. Então é o seguinte, grande finale da aula de hoje. A avaliação D2. E atenção, gente, esta é séria porque essa vale 20 pontos. 20 pontos. Então, olha lá. Até o dia 27/5, ou seja, vocês têm bastante tempo. Olha lá, vocês vão elaborar um BPD, né, um diagrama aí da BPMN, para um processo que você seja envolvido, tá? Esse aqui é um trabalho individual, afinal de contas ele vale 20 pontos, e pode ser o mesmo processo que você já utilizou, né, para o fluxograma, para o CIPOC ou para o F6. Pode ser o mesmo processo, fique à vontade, porque aí é um processo que você já está envolvido, que você já conhece, né? Só que aqui, como está valendo bastante nota, então eu tenho aqui algumas restrições, que vocês vão poder escolher. Olha lá, vai ter que ser um processo muito parecido ou muito semelhante, vai ter que ter uma abrangência muito parecida, muito semelhante com esse que nós desenhamos hoje. Olha só. Então, se ele tiver uma entidade, né? Eu peço para vocês tentarem escolher um processo que tenha 3 atores, né? Que tenha 3 responsáveis. Porque assim você vai fazer 3 lanes, tá legal? 3 lanes, tá? Vai ser uma 3 por 1, tá? Uma piscina com 3 lanes, tá legal? 3 raias com uma piscina, tá? Você também pode fazer, olha só, 3, mas aí uma sendo com 2, né? E mais um, ou seja, você pode fazer 3 piscinas, com uma piscina com 2 raias, ou você pode fazer também 3 piscinas separadas, três entidades separadas, então, ó, ou 3 piscinas com uma raia cada uma, né? Ou 3 piscinas, sendo uma com 2 raias, e mais uma piscina, tá? Mais uma piscina separada, igualzinho foi a de hoje, tá legal? No mínimo, tá? No mínimo. Agora, se você quiser expandir, se você quiser viajar, fazer várias piscinas, várias lanes, olha lá, a sorte vai ser só e somente sua, porque além de você armazenar mais pontos, olha só, você também vai armazenar mais conhecimento sobre essa ferramenta tão importante que é a BPMN, tá legal? Muito importante o seguinte, na aula de hoje, a gente não usou gateways.
que eu vou retomar na aula de semana que vem. Ó. Na aula de hoje eram só atividades uma atrás da outra, porque o que acontece? Como nós temos uma aula relativamente curta, né? Não dá para a gente ver tudo de novo, tá? Mas na semana que vem a gente vai retomar os gateways. Enquanto vocês já estão preparando a sua avaliação D2, a gente vai utilizar mais um pouquinho aqui, tá legal? E aí vocês vão entregar no link específico lá do Life. Eu vou criar uma nova aula, né, que vai ser exatamente essa aula de hoje. Ela vai ter um link para você enviar até o dia 27/5, tá legal? Quaisquer dúvidas, a gente vai tirar então nas aulas online, e também a gente pode tirar nos fóruns de discussão ou até por e-mail, tá legal? Então, olha só, estamos terminando a aula de hoje com as referências bibliográficas utilizadas para a produção dessa sensacional aula, né? Olha lá. Então, esse aqui foi o professor Wagner Tufano em mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Gestão por Processos. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? E até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos, um abraço a todas!